Muito boa noite, caro telespectador. No ar, mais uma edição do programa O Parlamento. Estamos juntos quinzenalmente, sempre após o telejornal, para lhe pôr a par dos principais assuntos desenvolvidos aqui na Casa das Leis. Na edição de hoje faremos um breve resumo daquilo que foi a sessão solene de abertura do terceiro ano parlamentar da terceira legislatura no passado dia 15. Apresentaremos igualmente as reações ao discurso sobre o Estado da Nação pronunciado pelo chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos. O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, bateu o martelo, abrindo assim mais um ano parlamentar e proferiu o discurso solene de abertura. Está aberta a reunião solene de abertura da terceira sessão legislativa da terceira legislatura da Assembleia Nacional. Aconteceu a 15 de outubro, no Palácio dos Congressos, a reunião solene de abertura da terceira sessão legislativa da terceira legislatura, que marcou o início do novo ano parlamentar. No discurso de abertura, Fernando da Piedade Dias dos Santos, líder do Parlamento, ressaltou a importância do momento, fazendo referência à mensagem sobre o Estado da Nação que o Presidente da República profere na Assembleia Nacional durante a abertura de cada ano parlamentar. Este ato, institucionalizado constitucionalmente, tem vindo a marcar a nossa tradição política e reveste-se de importância singular para a nação, pois constitui-se num dos momentos mais simbólicos de vitalidade da nossa democracia, em que os angolanos, através de Vossa Excelência, mais alto magistrado da nação, tomam conhecimento não só do Estado da Nação, mas, sobretudo, das medidas adotadas pelo Executivo para a melhoria das condições de vida das populações. Fernando da Piedade Dias dos Santos garantiu que para o ano legislativo 2014-2015, a Casa das Leis vai estar empenhada na melhoria da vida dos cidadãos, bem como na promoção da justiça e do bem-estar econômico e social. Como desafio para o novo ano parlamentar, o Presidente da Assembleia Nacional apontou a eficácia das medidas legislativas já adotadas para se avaliar se as mesmas respondem aos objetivos para os quais foram aprovadas. Impõe-se igualmente como desafio para a presente sessão legislativa a vigilância da eficácia das medidas legislativas já adotadas para aferir se as mesmas respondem ou não aos objetivos para os quais estas foram aprovadas. Referimos-nos mais exatamente aos diplomas já aprovados e em vigor, cujo grau de eficácia a miúdo é questionado. No que toca à organização interna do Parlamento, o presidente daquele órgão de soberania disse ser necessário aprovar a revisão do regimento da Assembleia Nacional para adequá-lo à Constituição da República e facilitar o trabalho dos deputados no quadro da função das responsabilidades políticas. Fernando da Piedade Dias dos Santos pediu que os deputados trabalhem com zelo, dedicação e honestidade. Ao recebermos este testemunho, assumimos a responsabilidade de representar os cerca de 20 milhões de cidadãos angolanos que criaram enormes expectativas sobre a nossa ação parlamentar. Por este facto, apelo aos senhores deputados para que cada um assuma a sua responsabilidade pessoal neste Parlamento e trabalhe com zelo, lisura, dedicação e honestidade, respeitando a ética e o decoro parlamentar, os símbolos nacionais e os diversos órgãos de soberania. O líder do Parlamento afirmou ainda que a Assembleia Nacional tem acompanhado com satisfação os esforços empreendidos pelo Executivo para a concretização do Plano Nacional de Desenvolvimento 2012-2017. Admitiu que ainda não foram atingidos os níveis desejados para as reais ambições e expectativas da população, porém reconheceu que a economia do país tem conhecido um crescimento forte, sólido e seguro. Com este ritmo, não temos a mínima dúvida de que o tão almejado crescimento económico e social do país conhecerá até o final do nosso mandato níveis bastante satisfatórios.
O momento mais alto desta cerimónia foi o discurso sobre o Estado da Nação, proferido pelo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, afirmou no dia 15 de outubro serem várias as questões que os órgãos competentes têm que tratar para que sejam reunidas as condições necessárias para a criação das autarquias. José Eduardo dos Santos fez esta afirmação durante o discurso sobre o Estado da Nação, proferido na reunião solene da abertura do terceiro ano legislativo da terceira legislatura na Assembleia Nacional. São várias as questões que estes órgãos têm de tratar, até que sejam reunidas as condições necessárias para a criação das autarquias. Uma equipa de trabalho constituída por juristas experientes identificou pelo menos as seguintes. Primeiro, a adequação de recursos económicos, financeiros, técnicos, materiais e humanos. Segundo, a divisão territorial, tendo em conta as especificidades culturais, sociais, económicas e demográficas de cada área que abrange o município. Terceiro, a compatibilização entre a administração local do Estado e a administração autárquica. Quarta, a configuração dos órgãos representativos locais, os seus poderes, atribuições e competências. Quinto, o sistema de eleição dos representantes locais. Sexto, a definição do modelo de financiamento das autarquias. Sétimo, a convivência no mesmo espaço territorial de serviços da administração local do Estado e serviços da administração autárquica, etc. Como se pode concluir, a negociação e discussão dos diplomas legislativos para a legitimação e adequação jurídica do processo autárquico levará o seu tempo. O chefe do Estado angolano aproveitou a ocasião para anunciar os resultados oficiais do Censo Geral da População e Habitação, realizado em maio deste ano. Os primeiros resultados preliminares dizem-nos que o país tem 24.300.000 habitantes, sendo 52% do sexo feminino. Portanto, as mulheres constituem claramente a maioria da população de Angola. A província de Luanda concentra 26,7% da população do país, isto é, 6,5 milhões de habitantes. Seguem-se as províncias da Huila, com 10%, de Benguela e Huambo, com 8% cada, Kwanza Sul, com 7%, Bié e Uíge, com 6% cada uma. Estas 7 províncias concentram 72% do total da população residente no país. A queda de produção de petróleo está a afetar diretamente as receitas públicas. No seu discurso, José Eduardo dos Santos sublinhou as medidas que o Executivo deve tomar para ultrapassar esta fase que afeta a economia do país. Está em curso a reforma fiscal, através da qual serão reduzidos os impostos, mas aumentada a sua base de incidência e uma maior eficiência na arrecadação da receita tributária. Com este objetivo, o Governo aprovou recentemente a criação da Administração Geral Tributária, unificando num só órgão da administração pública os atuais serviços de alfândegas e a Direção Nacional dos Impostos. Até ao fim do mês de outubro, vou submeter para apreciação dos senhores deputados a proposta do Orçamento Geral do Estado
para o ano 2015. E nessa ocasião serão detalhadas as ações que o Executivo deverá implementar com vista a manter a estabilidade macroeconómica num contexto internacional incerto e difícil. O presidente José Eduardo dos Santos anunciou ser necessário manter a estabilidade económica para a preservação da paz e a estabilidade política. Membros do Executivo, deputados e outros políticos fizeram os mais distintos comentários à mensagem sobre o Estado da Nação. Os deputados angolanos reagiram de forma positiva ao conteúdo do discurso pronunciado pelo chefe de Estado angolano sobre o Estado da Nação. Os deputados do grupo parlamentar do MPLA, por exemplo, acharam oportunas as orientações que o presidente José Eduardo dos Santos evocou relacionadas com a situação social e econômica do país, bem como as tarefas que devem ser prioritárias para este ano parlamentar. O camarada presidente traçou uma trajetória clara sobre a situação passada e o que vai ser o nosso futuro. Logicamente, com as dificuldades inerentes à queda dos preços do petróleo, também com alguns calendários que nem sempre são possíveis realizar, mas somos aquilo que nós dizemos, vamos continuar na luta, vamos continuar no combate e com certeza temos agora alguns instrumentos para realizarmos a nossa atividade de deputados ao longo dos próximos anos. Vamos continuar a dar condições aos deputados para funcionarem, ter uma maior ligação com o eleitorado, criar as condições para a aprovação da legislação que vai regular a vida do país no futuro e, portanto, já é uma tarefa muito longa que nós temos a realizar. É importante que haja uma organização urbanística para haver uma gestão financeira local que garanta a sua autonomia, sob pena de criarmos órgãos que não funcionam. Novos pacotes legislativos serão discutidos, aprovados, sempre na perspectiva de que os deputados estejam a prestar um bom serviço à população, sobretudo a população que votou em nós, confiou em nós e temos plena certeza que no fim deste ano legislativo o balanço será positivo, porque estamos convictos que tudo faremos para corresponder com as expectativas da nossa população. Já os deputados da oposição acolheram de bom grado o calendário e as tarefas enumeradas pelo presidente Eduardo dos Santos para a realização das autarquias locais. Dizer que o Sr. Presidente começou na sua fase inicial do discurso por reassumir valores de diálogo, abertura, tolerância, solidariedade. Falou das eleições. E devo dizer que deixou uma dificuldade excepcional aos deputados. Optem entre eleições gerais ou eleições autárquicas. Que pensamos que é uma necessidade também passarmos para a realização das eleições autárquicas e, enfim, pensamos também em anteprojetos de leis que visam a criação de um tribunal contra a corrupção e de um tribunal para dirimir os conflitos eleitorais. O preço do produto de exportação, que é o petróleo, baixou significativamente no mercado internacional e, para a nossa maior infelicidade, a produção também baixou. Agora, o nosso papel como deputados é insistir com o governo para que diversifique a economia. Deputados à Assembleia Nacional e a reação positiva ao discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação na abertura da terceira sessão legislativa da terceira legislatura. E foram estes os momentos que marcaram a abertura de mais um ano parlamentar aqui na Assembleia Nacional. Já sabe que temos encontro marcado dentro de 15 dias para mais uma edição do programa O Parlamento. Boa noite.